Antes da gente poder falar então um pouquinho sobre as divisões celulares, é importante que a gente lembre que existem alguns conceitos, algumas características importantes para a gente poder entender todo o mecanismo da divisão celular. Então a gente começa com as análises cromossômicas. Primeiro tipo de quesito, primeiro ponto, que é através da análise do número de cromossomos. Então, as células podem apresentar dois números cromossômicos que são mais normais, assim, mais comuns da gente ouvir falar, que são o número diploide e o número haploide. Células com números diploides, como por exemplo células somáticas ou células germinativas, que são células que têm o total de cromossomos que a tua espécie pode ter. Ela apresenta sempre um conjunto de cromossomos que veio da mãe e um conjunto de cromossomos que veio do pai. Então sempre são dois conjuntos cromossômicos. Esses conjuntos de cromossomos vão formar os nossos pares cromossômicos. Então, o número total ou o número diploide ou o número 2N de uma célula sempre é um número par. Existem exceções, né, para esse tipo de situação, mas são casos bem atípicos e anômalos. Sendo assim, números diploides são células, né, que apresentam cromossomos sempre em dois conjuntos, um conjuntinho que veio do pai e um conjunto que veio da mãe. Por exemplo, uma célula diploide com 2N igual a 4. Células somáticas, tipo célula da pele, tá? Célula somática é célula normal, célula que sempre vai manter o número 2N. Da pele, do olho, né, do joelho, né, do intestino, qualquer lugar que não seja um espermatozoide ou um óvulo, tá? Nesse caso, essa célula 2N igual a 4, ela tem dois pares cromossômicos. O primeiro par, formado por um par que veio da mãe um, do pai o outro. Segundo par, vem o cromossomo do pai um, da mãe o outro. Ou seja, sempre que a gente tem números diploides, cada par cromossômico é formado por um cromossomo materno e um paterno, obrigatoriamente. Já, quando nós temos células haploides, elas têm apenas um N, não os dois. Então aqui o número 1N, tá? Um N só, ele pode ser um número ímpar ou par. O único que tem que ser um número par é o número diploide. Sendo assim, se eu tinha uma célula com 2N igual a 4, o N, que é a metade do 2N, tem que ser metade do valor do 2N. Então o N vai ser igual a 2. Então nesse caso a gente encontra isso em células gaméticas, tipo espermatozoide ou óvulo, grão de pólen, oosfera e também nos esporos. Fungo, por exemplo, reproduz por esporo, algumas plantas reproduzem por esporo em determinado momento. Sendo assim, cada vez que eu tenho o número haploide, esse número ele tem somente um dos cromossomos do par. Não interessa quantos pares tinham, é um de cada par. E qual é que a gente pega, o do pai ou da mãe? Tanto faz. Essa aleatoriedade é que vai ajudar todo mundo a ser diferente geneticamente um do outro. Então, por exemplo, nessa célula haploide, que ela é uma célula haploide formada a partir de uma diploide anterior, a gente tem aqui um cromossomo do primeiro par, que é o preto, por exemplo, e um cromossomo do segundo par, que é o vermelho, por exemplo. Quanto ela tem? Metade do que tinha na primeira. Então, uma célula haploide sempre tem a metade do número de cromossomos de uma célula diploide, sempre. Cada espécie tem o seu valor próprio, tanto para a haploide quanto para a diploide. E o fato de ter duas espécies que apresentem mesmos números diploides e mesmos números haploides, isso não indica que a nossa célula dessas duas espécies seja da mesma informação genética. Então, o que diferencia as espécies é não o número de cromossomos, e sim a sequência de nucleotídeos, ou seja, as bases nitrogenadas que estão no DNA de cada espécie. Isso é a diferença de cada um. Então, segunda situação para nós analisar os cromossomos, os papéis que eles desempenham. Então, dentro dos nossos cromossomos, existem dois grandes grupos cromossômicos, divididos por papel ou função. Primeiro grupo, os autossomos. São aqueles cromossomos que definem características gerais, ou seja, coisa que não tem a ver diretamente com o teu sexo, coisas que são comuns ao sexo masculino e feminino. Então, isso é autossomo. Tipo o cromossomo que define cor do cabelo. Cor de cabelo, mulher e homem tem. Cor de olhos, também. Perna, também. Então, essas características gerais que indiferem, né, não tanto faz se é masculino ou feminino, azar. Então é autossomo. Agora, quando a gente tem cromossomos do segundo grupo, que são os alossomos, esses alossomos ou cromossomos sexuais ou ainda chamados de gaméticos, são os que definem o sexo do indivíduo. São aqueles que vão fazer o indivíduo apresentar características relacionadas ao sexo masculino ou feminino. Nesse caso, esses aqui definem informações que eventualmente até podem ser informações para os dois sexos, mas quase sempre é para um dos dois. Sendo assim, esses aqui no nosso caso, a gente vai subdividir da seguinte forma. 44 pares são autossomos. Sempre a maior quantidade de pares é autossômica, certo? E sempre que nós vamos ter as características alossômicas é um par, tá? Se tiver mais do que um no par, ou melhor, mais do que um par, a gente vai ter um erro. Então, nesse caso,
os dois alossomos vão ser os famosos XX ou XY, que formam um par. Se eu tiver mais do que 2x ou mais que XY, tá errado. Então é um parzinho sempre. Sendo assim, cuidado, tá? Porque nesse caso, ó, cada par vai ser formado por um conjunto de cromossomos, que veio um da mãe e um do pai. Esses cromossomos, eles vão ter origem diferente, porque veio do pai ou da mãe. Mas eles apresentam tamanhos iguais, funções iguais. Sempre. Esse par de cromossomos formado por cromossomos de origens diferentes, mas com tamanho e com funções iguais, é chamado de cromossomo homólogo. Tá? Então, o par homólogo é um par de cromossomos que tem papéis iguais, comprimentos iguais e origens diferentes. Nesse caso, só não se aplica essa regra para o X e para o Y, que nós já vamos ver que X e Y apresentam tamanhos diferentes, certo? Então, o X e o Y é aquele par que se juntou porque não tinha mais com quem fazer dupla. Aí sobrou eles, aí eles se ligaram. Quando a gente vai analisar, então, nesses cromossomos todos que uma espécie tem, todas as informações genéticas dessa espécie, a análise de todos os tipos de informações que nós podemos ter é o que nós chamamos de genoma. O genoma, praticamente, para a gente poder analisar sempre, ele vai ser um conjunto de informações genéticas não repetidas ao longo de todos os teus cromossomos. Então, para não repetir, em vez de eu pegar os dois do par 1, eu vou pegar um dos dois do par 1, um dos dois do par 2, um dos dois do par 3, e na espécie humana, até chegar no 23º par. Então, a gente só deve cuidar uma coisa, que para nós, a espécie humana, para a gente poder analisar todo o genoma da espécie, é necessário que a gente analise todos os tipos de cromossomos diferentes que nós temos. Aqui, nos 44 primeiros, a gente vai ter então 22 cromossomos com informações diferentes, mais o X e mais o Y. Sendo assim, em geral, o genoma ele corresponde ao número haploide da espécie. Mas, quando a gente tem um par onde os indivíduos têm cromossomos que definem o sexo, e esse cromossomo não é idêntico, ou seja, não é XX, por exemplo, e sim XY, o que vai acabar acontecendo nesses casos aqui é que nós temos que analisar os autossomos, um de cada par, mais o X, mais o Y. Então, na nossa espécie, em especial, o número total de cromossomos para a gente poder analisar todo o genoma da espécie humana é 22 autossomos, mais X, mais Y. Então, no total seriam 24 cromossomos para identificar todas as informações genéticas que existem para a espécie humana. Além das funções, então, cromossômicas, nós temos uma terceira análise, que é a estrutura dos cromossomos. Então, como está construído? Lembrem, cromossomo é uma estrutura que a gente só vai ver, só vai existir de verdade, quando a gente estiver falando de uma célula que está em divisão. Então, se eu pegar um cromossominho com as duas cromátides duplicadas, lembrem que o lado esquerdo, esse aqui, e o lado direito, são chamados cromátides irmãs, que embora elas sejam irmãs, elas têm informações genéticas perfeitamente idênticas, então não são só irmãs, são irmãs gêmeas idênticas, cromátides irmãs gêmeas, né, idênticas. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que no nosso cromossomo nós vamos ter um ponto central, chamado constrição primária, que divide dois braços, o de cima e o de baixo. O de cima às vezes pode ser menor, o de baixo quase sempre é o maior de todos. Então, no caso, os braços de cima e de baixo, eles são sequências do mesmo pedaço de DNA, tá? É uma cromátide só. Aí, na ponta desses cromossomos, às vezes a gente encontra um segmento menor, isolado, apartado, separado do resto. E isso é separado por um pedaço onde tem um estreitamento. O primeiro estreitamento e mais importante é o centrômero, ou chamada constrição primária. Esse segundo tipo de estreitamento, que fica lá em cima, é chamado de constrição secundária. O que tiver dali para frente é chamado de DNA satélite, região SAT, ou então chamado de região organizadora de ribossomos. É a parte nucleolar. É a parte do satélite que vai dar origem a um RNA ribossômico formando o nucleolo. Então é a partir daqui que nós transcrevemos as informações para fabricar ribossomos. Tá? Então o satélite é um pedaço do DNA que é só especializado em fazer RNA ribossômico. Aí, na outra ponta do cromossomo, nós encontramos os telômeros. O telômero ele é uma sequência específica de DNA que fica protegendo. Tá? Por quê? Porque com o passar do tempo, várias substâncias do meio, como radiações, substâncias químicas, podem começar a destruir as pontas do DNA da ponta para a parte central, das extremidades para o centro. Então, esse telômero é uma proteção feita por vários nucleotídeos repetidos que ficam no final, garantindo que o pedacinho não se destrói.
Só que com o passar do tempo e com as próprias divisões celulares, é natural, é normal que esse telômero vai sendo destruído. Então, a gente tem no telômero uma informação genética responsável por produzir uma enzima chamada telomerase, e essa telomerase vai reconstruindo o telômero. Só que à medida que a célula vai ficando adulta, que ela vai se dividindo, ela vai perdendo os telômeros. E aí, quando perde o telômero, ela pode simplesmente começar a destruir as informações genéticas e, naturalmente, em função dessa destruição, perde-se a capacidade de proteger o material genético e, então, os cromossomos vão sendo aos poucos degradados. À medida que eles vão sendo degradados, nós perdemos a capacidade de fazer aquelas informações genéticas funcionarem e o teu corpo envelhece. Então, basicamente, o telômero, em resumo, é uma proteção na ponta do cromossomo que vai, de forma indireta, definir a velocidade do teu envelhecimento. Se ele vai sendo decomposto mais rápido, tu envelhece mais rápido. Se ele vai decompor mais lentamente, significa que tu vai envelhecer mais lentamente. E para finalizar esse primeiro pedaço da análise cromossômica, então, a gente vai ter a divisão dos cromossomos por posicionamento de centrômero, que é a construção primária, ou seja, o estreitamento mais importante que o cromossomo tem. Sendo assim, pela posição, a gente divide cromossomos que tem braço de cima e de baixo de tamanhos iguais, proporcionais, chamado de cromossomo metacêntrico, certo? Esses cromossomos têm tamanhos idênticos em cima e embaixo. Segundo tipo, quando o centrômero está levemente deslocado do centro, onde o braço de baixo ele é maiorzinho e o de cima um pouquinho menor. Esse aqui é o cromossomo mais abundante no nosso conjunto cromossômico. É inclusive aquele que tem esse formato, o cromossomo X, do par X e Y. E ainda o cromossomo acrocêntrico, onde o pedaço de baixo é um braço bem grandão e o de cima bem pequenininho. Esse aqui é o que nós encontramos no cromossomo Y, da espécie humana, no sexo masculino. E um último tipo de cromossomo, que é quando a gente tem só o braço grande e o centrômero e não tem o braço pequeno. Esse aqui a gente nem tem na espécie humana, chama-se cromossomo telocêntrico. Por que é importante conhecer esses formatos? Porque basicamente em função do pareamento desses cromossomos aqui, os que são metacêntricos entre si, os que são submetacêntricos entre si e os que são acrocêntricos entre si, que o nosso corpo, no momento que junta as informações genéticas do espermatozoide com o óvulo, sabe quem é par de quem. Lembre que no total nós estamos rodando 23 cromossomos da mãe e 23 do pai na hora da fecundação. Como é que esses 23 da mãe sabem quem junta com os 23 do pai? Então, eles se unem, eles entendem como deve ser formado o pareamento pelo comprimento dos cromossomos, pelo posicionamento dos genes, e aí vão formar um mapa dos cromossomos. Esse mapa é todos os pares organizados pós-fecundação. Primeiro par, segundo par, terceiro par, todos esses pares são formados de acordo com o pareamento. Esse pareamento de todos os 23 pares dos cromossomos humanos, ou de qualquer espécie, é chamado mapeamento cromossômico, ou então chamado de ideograma, ou então cariótipo, que é como eles ficam todos eles organizados. É a partir da análise do cariótipo que a gente consegue descrever se tem pessoas que têm síndromes ou se tem pessoas que não têm síndromes, se existe algum tipo de mutação cromossômica do tipo numérica. Como, por exemplo, vocês podem ver um exemplinho, agora no fim, de como fica um cariótipo humano normal. Entramos então numa etapa que antecede a divisão celular. Antes da gente ter as divisões celulares propriamente ditas, as células passam por um período então de preparação. Esse período de preparação a gente vai chamar de intérfase ou interfase. Na verdade, todas as células têm um tempo X de vida, que vai ser dias, meses ou anos. Só que o que acaba acontecendo é o seguinte: esse período em que a célula fica vivendo esses dias, meses ou anos, na verdade é intérfase. Então, o tempo de intérfase vai variar de célula para célula, dependendo da função que ela exerce e onde ela está. Então, um ciclo de vida celular é mais ou menos que nem o nosso. Nasce, cresce, reproduz, né, e depois morre. Então, no caso das células, o período onde ela nasce e cresce é a parte da intérfase. O reproduz e morre é o período de vida que ela vai ter para reproduzir. Ou a divisão celular. Então, na fase da intérfase, a gente, na verdade, organiza o ciclo de vida celular mais ou menos assim. 3 subfases compõem a intérfase, que é essa linha toda aqui de baixo, constituída de G1, S e G2. E depois o período da reprodução celular, que é o que vai anteceder a mortalidade de um e o nascimento de outro, que é a fase da divisão. Nesses períodos G1, S e G2 acontece muita atividade metabólica. Logo, nós temos atividades bem importantes que acontecem aí e são importantes da gente revisar.
Por exemplo, quando a gente tem uma célula que entra em intérfase no período G1, essa célula acabou de sair do período de divisão. Então esse ciclo de célula que nós temos aqui, ele na verdade acontece desta forma, nesse sentido. Sempre fazendo isso aqui, e aí vai da divisão para o G1, do G1 para o S, do S para o G2, e retorna para o período de divisão. Aí o que acaba acontecendo é o seguinte, assim que essa célula saiu de divisão e entrou em G1, ela vai passar um tempo onde ela vai começar a fazer o quê? Bom, cresce a célula e aumenta a atividade de síntese proteica. Então, nesse período, ela vai produzir muitas proteínas para o seu funcionamento. Por quê? Porque assim que estiver terminando o G1, ela entra em G0. O que é esse G0? G0 é uma fase estacionária, onde a célula dá um tempo e vai viver a vida dela, que podem ser dias, meses ou anos. Então, o G0 é o período de parada. Aí, o que ela faz? Faz todas as atividades vitais. E nesse período, ela também checa. Ela dá uma testada, dá uma revisada para ver se tudo que aconteceu na divisão anterior está certo. Então, é o primeiro período de checagem que nós vamos ter. É o final do período G1, chamado fase G0. Existem proteínas que garantem que a célula permaneça no G0, mas também tem outras que indicam que ela tem que sair do G0 e voltar a se reproduzir. Quando acontece da gente ter a perda dessa proteína que controla a parada ou recomeço, isso pode ser um indicativo de câncer, que é o descontrole das multiplicações celulares. Sendo assim, quando a célula tem que voltar a reproduzir, ela sai do G0 e faz a fase S. Na fase S nós temos um papel muito importante, que é o período, então, de duplicar o DNA, ou síntese de DNA. É lá onde acontece a ação da DNA polimerase, a duplicação das moléculas de DNA, fazendo com que aquele DNA que forma um cromossomo simples, passou pela fase S, duplica. Sendo assim, todos os cromossomos que estiverem saindo do G1, passarem pelo S e entrarem em G2, entram como uma fita única de DNA e passam por aquele processo semi-conservativo na fase S e saem como fitas duplas de DNA. E aí a gente passa a ter, nessa fase G2, já cromossomos duplicados. Então, o que nos permite afirmar nesse sentido, que sempre que uma célula estiver terminando o G2 e for entrar em divisão celular, ela está com cromossomos duplicados, com cromátides irmãs. Agora, como é que eu tenho certeza que essa fase G2 vai poder passar para a fase de divisão celular? Depende do que aconteceu na fase S. Então, tem que ter certeza que na fase S deu tudo certo. Então, nessa fase S, acontece a duplicação do DNA, mexe-se muito com o DNA. Então, na fase G2, para não entrar em divisão celular com uma célula toda errada geneticamente, a gente vai ter um segundo ponto de checagem. Então, na fase G2, a gente vai preparar a célula de verdade para entrar em divisão celular. Então, na fase G2, a gente vai ter principalmente uma grande atividade de respiração celular, fabricando muito ATP, e a gente vai ter ainda a segunda checagem para garantir que geneticamente está tudo certo e que dá para entrar na fase de divisão. Então, quando acontece isso, a fase G2 finaliza o período de intérfase e nós vamos entrar em divisão celular. Só que tipo de divisão a gente vai fazer? Bom, a divisão nesse caso, ela pode ser uma divisão dividida em dois tipos, dependendo do que o teu corpo está precisando. Então, a divisão celular pode ser, primeiro tipo de divisão, uma mitose, onde a gente cria clones, onde a gente cria cópias de células. Uma célula mãe se divide em dois pedaços e origina duas células filhas geneticamente idênticas, sempre. E é obrigatório que seja assim. Então, se eu começo com uma célula diploide, as células filhas vão ter que ser diploides. Se eu começo com uma célula haploide, as células filhas têm que ser haploides também. Ou seja, nesse caso não há modificação genética. É o princípio básico das reproduções assexuadas. Em geral, a mitose ela pode aparecer com um emblema, com um símbolo M como uma exclamação, ou E como uma exclamação para indicar que é uma divisão equacional. É uma divisão que mantém tudo igual. Então, quais são os motivos pelos quais nós fazemos esse tipo de divisão? Então, primeiro, para a gente poder crescer. Lembrem que nós fomos formados a partir do espermatozoide de um óvulo que se grudaram e formaram uma célula só, chamada célula ovozigoto. De uma célula nós passamos para 2, para 4, para 8, para 16, 32 e hoje somos indivíduos grandes e pluricelulares. Então, crescimento, até que a gente chega à fase de vida adulta. Segundo, fazer reposição de célula. Quando a gente cai, um tombo, por exemplo, rala a mão, tem que regenerar aquelas células ali. Se não deixar marca, a reposição celular é regeneração mesmo. Tipo o que acontece na nossa pele em pequenos arranhados e no nosso fígado, por exemplo. Mas, se deixar marcas na tua pele, aí é um corte mais profundo, que vai depender de mais células, mas que também vão ser geneticamente iguais, e aí nós chamamos de cicatrização.
Ainda podemos considerar uma mitose uma divisão celular que serve como um processo reprodutivo para seres unicelulares eucariontes, porque se de um ser vira dois já é reprodução. Então, em seres unicelulares eucariontes, vale como um processo de reprodução. Entenda-se, algas e protozoários, por exemplo. Então, um segundo tipo de divisão celular pode ser realizado, que é quando a gente tem a meiose. Essa divisão, ela em vez de manter o número de cromossomos, pelo contrário, ela quer reduzir o número de cromossomos. Ela quer reduzir o número de cromossomos ao meio. Então, sempre que nós temos uma meiose, a meiose ela vai diminuir o número de cromossomos pela metade e criar variabilidade genética, embaralhar as informações. E esse embaralhamento e essa redução do número de cromossomos são fenômenos normais, naturais, ou seja, tem que acontecer. Esse fenômeno garante que a gente pode reproduzir e que nossos filhos vão continuar tendo exatamente o mesmo número de cromossomos da gente, mas o mais importante, que eles vão ter variações genéticas. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que são dois fenômenos que acontecem na meiose bem importantes. Primeiro, redução cromossômica, segundo, recombinação genética. Essa recombinação pode ser chamada ainda de crossing over ou permuta gênica. Quando acontece isso, nós dividimos a meiose então em duas fases. Primeiro, aquela que reduz o número de cromossomos e embaralha as informações. E a segunda, a que organiza as células para que todas fiquem com o mesmo número de cromossomos, que são a meiose 1 e a meiose 2. Então, como a meiose tem o papel de reduzir ao meio, é normal que a meiose apareça com um símbolo que é o R com uma exclamação, para dizer que houve uma redução cromossômica. Sendo assim, o que acaba ocorrendo então é que nós vamos ter aqui, na primeira fase, meiose 1, reduziu o número de cromossomos e embaralhou geneticamente. Então essas duas células filhas, resultantes da meiose 1, já não são geneticamente iguais. Aí a meiose 2, que só organiza os cromossomos para que todos eles fiquem bonitinhos em mesmas quantidades dentro de cada uma das células resultantes, que só vão ter mesmo número de cromossomos, mas informações genéticas diferentes entre si. Cada uma dessas células resultantes no final pode vir a ser ou um gameta ou um esporo, tipo um espermatozoide, um óvulo ou um esporo, células de reprodução. Essa é a primeira função da meiose. Segunda função que nós vamos ter, criar variabilidade das espécies. Então a meiose, ela garante que no meio de um monte de indivíduos, alguém vai ter a genética melhor que a dos outros. Esses indivíduos, em geral, se sobressaem, têm maior probabilidade de sobrevivência, porque a sua genética, de repente, é melhor que a dos outros. Como é que isso aconteceu? Por acaso. Por embaralhamento genético. Só que é importante lembrar que essa recombinação é um fenômeno de embaralhamento natural, diferente das mutações, que também podem criar novidades, mas daí não é natural, é uma coisa sem querer. Então, a partir daqui agora a gente começa a ver quais são as grandes diferenças e como que acontece cada um dos dois processos, tanto a mitose quanto a meiose.